Muito bem, deixa eu receber Maurício Marcon, deputado federal do nosso querido Rio Grande do Sul. Tchê, Marcon, querido, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, gurizes. Bom dia, Pitoli, Silvio Navarro, Dr. Olavo Pellegrino Júnior, audiência. Sempre uma alegria imensurável participar aqui do programa Nari Verde. Seja bem-vindo. Marcon, a gente queria tratar contigo de alguns temas relacionados à CPMI do INSS. Tempos atrás a gente descobriu que colocaram sigilo sobre as visitas do Careca a gabinetes dentro do Senado. Agora vem a questão da quebra do sigilo do ex-chefe de gabinete, salvo engano, do Alcolumbre. Alcolumbre tem tomado algumas decisões, né, que me levam a pensar que será que tem alguma culpa no cartório, Marcon? Bom, Pitoli, vamos lá. Em primeiro lugar, é bom que se diga que a gente só não conseguiu avançar mais na CPMI por causa também do judiciário e por causa da certeza de impunidade, né? A gente teve nos esquemas do Mensalão e propriamente da Lava Jato, um dos grandes propulsores de nós investigar o esquema foi basicamente os delatores, né? Hoje, pega, por exemplo, delatores ali da Lava Jato, propriamente do Mensalão, todo mundo viu que, no fim, quem se danou mesmo foi os delatores, ao invés dos criminosos. Então, a questão da impunidade também dificulta o trabalho da CPMI e passa por esse caso, né? A gente tem o Paulo Boldens. Paulo Boldens é o nome dele, viu, Pitolio? O Paulo Boldens, que talvez o ouvinte não tenha ouvido falar ainda, mas ele é um cara que pode explodir o Senado Federal, explodir a presidência de Davi Alcolumbre. Por quê? Vamos aos fatos aqui. Como tu muito bem falou, o Alcolumbre colocou sigilo de 100 anos sobre as visitas do Careca do INSS, que é tido como o maior operador dos desvios dos aposentados nesse esquema vergonhoso que o Brasil viu aí. Bom, ele visitou diversos gabinetes no Senado Federal. O Davi Alcolumbre colocou sigilo sobre quais gabinetes que ele teria visitado, não por 1, nem por 2, nem por 5 anos, por 100 anos, ou seja, nenhum de nós estaremos mais aqui. Mas essa história não para por aí. O Davi Alcolumbre, Pitoli e ouvintes, tinha um assessor que era chefe de gabinete, ou seja, o seu número 1 dentro do seu gabinete, chamado Paulo Boldens. Esse cidadão recebeu entre fim de 2023 e começo de 2024, ou seja, já do governo Lula, 3 milhões de reais, sabem de quem? Do Careca do INSS na sua conta pessoal. E aí você pensa, poxa, recebeu esse dinheiro todo para quê? Ao que se quer se investigar se está tendo dificuldades, ele seria o testa de ferro de Davi Alcolumbre, que esse dinheiro teria sido repassado para sabe-se lá quem, né? Se suspeita que outros políticos. E aí, obviamente, a CPMI fez, o Carlos Jordi, nosso ex-líder aqui, nosso amigo, fez um requerimento para que o sigilo desse cidadão, que está umbilicalmente ligado com os desvios, fosse quebrado pela CPMI. E sabe quem foi contra a quebra desse sigilo? Pois é, toda a bancada do PT e o governo. Paulo Pimenta, inclusive, liderou esse movimento na CPMI semana passada para blindá-lo. E aí a gente tem algumas características que chamam ainda mais atenção. Primeiro, este cidadão não foi só demitido, ele ganhou um cargo no Senado Federal como consultor político, Pitoli. Veja bem, você ouvinte que está nos acompanhando, com um salário de mais de 30 mil reais. E não para por aí. A reportagem da Veja trouxe que ele simplesmente submergiu, ele sumiu, né? E parentes dele denunciaram que ele está sofrendo ameaças de morte de quem? De parentes de Davi Alcolumbre. Ou seja, esse esquema, quando foi montada a CPMI, qual que era a ideia? Todo mundo lembra, Omar Aziz na presidência, Ricardo Aires indicado pelo governo na relatoria, era para não dar em nada. A oposição conseguiu, de uma forma até por intervenção divina, diga-se de passagem, conseguir lá o Viana e o Gaspar para ser presidente e relator. E a gente está avançando, viu, Pitoli? A gente está avançando e, ao que se sabe, se esse sigilo for quebrado, vai, obviamente, trazer Davi Alcolumbre para o centro dos desvios do INSS. Mas tem mais um porém, que é o seguinte: no Supremo Tribunal Federal, quem está relatando o caso é André Mendonça. O Navarro certamente lembra de quantos meses ele esperou, o André Mendonça, para que Davi Alcolumbre colocasse em votação a sua nomeação para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. 4 meses. Ou seja, foram meses. 4 né? meses. E aí o que acontece? 4 meses. O chicote talvez tenha mudado de lado nesse momento, né? Porque o André Mendonça pode, de ofício, obviamente,
quebrar o sigilo de Paulo Boldens e aí nós encontrarmos para onde foi esses 3 milhões. Porque, obviamente, não foi para o Paulo Boldens, foi para, provavelmente, políticos ligados aí, ou, enfim, parentes de políticos, ou sabe-se lá o que se quer esconder. Então, vejam vocês que a questão do INSS, eu disse isso lá atrás, para se chegar no nível de desvios que nós chegamos, não poderia ser meia dúzia de cabeça chata aí desviando. É gente grande, é gente muito grande desviando, é gente muito grande protegendo esses desvios. E aqui eu trouxe só um dos exemplos. Porque o que acontece? Para as pessoas entenderem, toda quinta-feira tem votação de requerimento. Quando o requerimento não é consenso, ou seja, a oposição quer, o governo não quer, ou vice-versa, vai a voto. E aí o governo trabalha para blindagem. Nesse caso, ele blindou Davi Alcolumbre de ter o seu assessor, ex-chefe de gabinete, com o seu sigilo quebrado, que pode ser quebrado agora pelo Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem muitos desdobramentos ainda, Pitoli e ouvintes, nesta CPMI, como o de agora, né? A gente teve aí ontem o André Mendonça já bloqueando, sequestrando valores. Aliás, é até maluquice pensar que um sindicato do irmão do Lula tem 400 milhões de reais em caixa no banco. Tem estatal que não tem nem metade disso na conta, Pitoli. Ô Marcon, você citou o sindicato onde o Frei Chico é vice-presidente. E vai ser ouvido ou não vai, Marcon? Quinta-feira agora vai ser apreciado o requerimento para ouvi-lo, né? E assim, eu penso que quando tu não tem nada a esconder, como dizem os petistas que Frei Chico, ainda irmão do Lula, né? A gente sabe que a partir de amanhã ou depois, Pitoli, o Lula pode dizer, olha, não é irmão meu, é irmão de um amigo meu, não tenho contato. A gente sabe que isso pode se criar, né, uma narrativa que ele não conhece o próprio irmão. A gente não duvida, né? E obviamente a Globo News vai dar isso, vai fazer uma reportagem lá nos inícios dos anos 60, quando eles brigaram e nunca mais se falaram e coisa do gênero. Bom, dito isso, a gente deve ter essa apreciação de requerimento na quinta-feira. O presidente já colocou, inclusive, um comunicado no X, né, dizendo que vai apreciar, vai colocar a votação, a convocação do Frei Chico, o que coloca, querendo ou não, o governo numa saia justa. Por quê? Você não deve nada porque não estar lá. E se não quiser que ele vá, é porque deve alguma coisa. Então, assim, a gente teve uma operação já na quinta-feira passada, na sede do Sindinap, que é o sindicato do irmão do Lula, né? A gente estava naquele dia, inclusive, ouvindo o presidente, o Milton Cavallo, que chegou com uma cara, sabe, Pitoli, sabe aquele cara que acabou de perder tudo na vida, é muito triste, muito abalado, né? É muito, muito diferente das fotos, bastante radiante que ele tem aí na rede social, quando ele desviava dinheiro dos aposentados, né? A gente teve aí milhões desviados por esse sindicato. Então, foi lá, ficou caladinho, o advogado todo cheio da razão também começou a apontar dedo para parlamentar. Então, o que a gente vai ter na quinta-feira, essa disputa entre governo e oposição, eu acho difícil a gente aprovar essa convocação, mas o que mostra que, umbilicalmente, o governo Lula está ligado aos desvios do INSS, ao contrário do que Paulo Pimenta, o líder do governo ali na CPMI, tenta fazer. Ele tenta dizer que os desvios eram feitos para beneficiar o Bolsonaro, então o Bolsonaro estaria beneficiando através do sindicato do irmão de Lula, o desvio que, inclusive, parte desse recurso foi usado para financiar marqueteiro do PT em campanha, isso já foi revelado. Tem quem acredite, né? A pessoa que acredita nisso, obviamente, tem uma inteligência bastante minimalista, mas é a narrativa do governo. E, aliás, uma coisa que chama muito atenção é o silêncio da grande imprensa sobre a CPMI. A gente vê que, conforme as investigações avançam, conforme essa ligação com o governo, Alcolumbre, dentre outros grandes players aqui na política brasileira, a imprensa noticia menos o que acontece na CPMI. Coisa que antigamente, vocês lembram, né? A Globo News até transmitia durante sua programação as CPMIs que existiam. Hoje faz questão de esconder, de sequer citar que ela existe. Olavo, Maurício Marcon, na tua escuta, Olavo. Marcon, bom dia, muito bom conversar com você. O governo do PT é especialista em acabar com empresa pública, aliás, é especialista em acabar com os Correios, né? A última gestão, os funcionários tiveram que fazer aporte financeiro, por exemplo, para manter viva a Postales, né? Porque o governo Lula havia determinado investimento em título da Venezuela. Pois bem, agora surge a notícia de um empréstimo aí de 20 bilhões para o Correio. Marcon, um economista competente que você é, o Correio não era um caso de uma gestão administrativa, de um choque de gestão, de acabar com a corrupção, de repensar a empresa, ao invés de botar mais dinheiro
nesse ralo sem fundo? O Correio, bom dia, doutor Olavo. Sempre uma alegria falar com o amigo. Primeiro que o Correio é um negócio que está ultrapassado, digamos assim, né? O Correio foi criado para entregar cartas, né? Esse era o principal atividade do Correio. Hoje a gente sabe que diversas empresas entregam não só cartas, mas muitas outras coisas de forma muito mais rápida e muito mais barata. Então, obviamente, por ser uma empresa pública, já tem a sua característica de ser ineficiente e ela basicamente ficou obsoleta. A gente teve no primeiro trimestre desse ano 4 bilhões de prejuízo, ou seja, é uma enormidade de dinheiro sendo colocada fora, obviamente também pela incompetência. É bom lembrar que durante o governo Bolsonaro os Correios davam lucro, né? Então, o Correio realmente, no meu entender, está obsoleto, mas com uma administração minimamente decente, a gente tinha ainda essa empresa dando lucro. Hoje o governo estuda aí esse empréstimo de 20 bi, que vai ser evaporado, né, na incompetência petista. Certamente esse dinheiro vai ir para talvez comprar alguns camarões, caviar, sustentar CCs novos aí na empresa. Isso vai ser evaporado e, obviamente, quem vai pagar por tudo isso é a sociedade. Isso se esse empréstimo não for revertido em um aporte, né? Coisa que a fundo perdido. Ou seja, o governo vai lá, cria uma nova linha do arcabouço fiscal e diz, olha, isso aqui é uma receita extraordinária, e aí coloca fora do arcabouço fiscal e simplesmente imprime dinheiro, joga para dentro dos Correios, que é uma das empresas que não deveriam existir mais no Brasil, estatais. Aliás, no meu ponto de vista, estatal só deveria existir quando não há uma empresa privada que supra este serviço que ela presta. O Correios, ele tem uma característica, como tu falou, do Postales, né? O governo ele não quebrou só a empresa, ele quebrou, né, a reserva que os funcionários fizeram ao longo da vida para a sua aposentadoria. Hoje, um carteiro, se não me falha a memória, continua pagando uma mensalidade mais para suprir o buraco que foi feito lá no governo de Dilma Rousseff do PT lá atrás. Ou seja, isso vai voltar primeiro nos Correios, mas obviamente isso vai, quando tu pega o Banco do Brasil, né, e tu vê as ações do Banco do Brasil, tu vê a decadência durante o governo petista das ações do Banco do Brasil, ou seja, onde o PT coloca a mão, ele obviamente quebra. Isso vale para o país, mas vale também para as empresas. Então, assim, esse empréstimo, ele basicamente, o que vai acontecer? O governo vai emprestar esse dinheiro, o Correios ali na frente vai ficar totalmente inviável, vai ser uma empresa falimentar e o governo nunca mais vai ver esse recurso. Quando a gente fala governo, lembrem que o governo não produz nada, esse dinheiro saiu do seu bolso. Silvio Navarro, Maurício Macon, tá na tua escuta, Silvio. Bom dia, Marcon. Ainda sobre a CPMI do INSS, bom, primeiro, acho que você foi ao ponto central, né? A velha mídia, a mídia que recebe dinheiro da SECOM, ela está fazendo vista grossa, fingindo que a CPI não existe. Se acompanha em algumas publicações aqui na Auriverde, mas aquela imprensa estatizada, né? Aquela imprensa remunerada, de fato não acompanha. Mas tem uma característica diferente nessa CPMI, e a gente já acompanhou dezenas de comissões de inquérito, que tem me chamado a atenção a valentia dos depoentes, principalmente dos advogados. Você mesmo já teve um entrevero que eu assisti na CPI, porque há um clima diferente. Por que, na sua opinião, isso está acontecendo? Marcel Van Hatten também, o ex-presidente do INSS, cometeu várias cenas de desacato claras ali contra o próprio relator Alfredo Gaspar, né, o Alessandro Stefanuto. Eu vejo um clima de valentia. Será que é alguma sensação de impunidade? Eles acham que não vai dar em nada, que o Supremo ou o governo vão ajudá-los? Olha, Silvio, não resta a menor dúvida que das últimas CPMIs, quem mais se beneficiou delas foi justamente os corruptos, né? Quem foi roubado, ou propriamente quem foi se prejudicado, acabou saindo ainda como mais prejudicado. Vamos pegar alguns aqui, né? A gente teve, né, do mensalão Roberto Jefferson. Onde está o Roberto Jefferson hoje? Roberto Jefferson foi um delator. O mensalão começou por causa de uma denúncia do Roberto Jefferson. O que aconteceu com o Roberto Jefferson depois? Bom, todo mundo sabe o que aconteceu com o Roberto Jefferson. O Palocci. Vocês lembram do Palocci? O Palocci, quem não lembra, entra no YouTube e você vai ver ele dizendo que o Lula recebia dinheiro desviado, roubado do país. Palocci era braço direito. Existiram quantos delatores na Lava Jato? Onde estão esses delatores? Os criminosos, a gente sabe onde é que está. Onde é que está, por exemplo, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral? Ele faz toda semana um sextou dentro da piscina, tomando licores caros, enfim. Foi condenado a mais de 400 anos de cadeia e está solto. E os delatores estão... Onde é que está o Palocci? O Palocci tem que agradecer que está vivo hoje.
né? Então, quando tu traz eventuais criminosos para a CPMI, vamos pegar o caso do Milton Cavallo, que é o presidente do Sindicato Irmão do Lula. Qual que é a vontade dele delatar o esquema, se ele sabe que ficar calado, primeiro que estava com um advogado caríssimo do lado dele, né? Ou seja, se ele sabe que amanhã ou depois um Flávio Dino, um Alexandre de Moraes, um Zanin vão dar uma liminar para ele e dizer, olha, você não fez nada, você era simplesmente um presidente de sindicato que tinha desviado alguns milhõezinhos, né, de acamados, de ribeirinhos, de analfabetos. Isso não é um crime. Crime mesmo é pegar um batom, ir lá numa estátua e botar duas palavras, perder o mané. Isso sim tem que ser condenado a 14 anos de cadeia. Então, a certeza da impunidade hoje no Brasil, ela está cobrando seu preço. A gente tem um caso aqui, Silvio, que até acho que tu pode falar com mais sabedoria que eu, que agora é o caso do Peru. O Brasil rompeu aí a colaboração com o Peru, porque o Peru usou provas da Odebrecht, obtidas por delações, né, acordos de leniência, enfim, ou seja, de forma amplamente ilegal, que o ministro Dias Toffoli disse que não eram legais para soltar justamente bandidos. Ou seja, o Brasil hoje ele virou um protetor de bandidos através do seu judiciário. Quando alguém vai na CPMI, se tem a certeza de que, primeiro, o governo está blindando e que, segundo, o judiciário irá blindar. Então, qual o incentivo que alguém tem em delatar? O que a gente tem nesse momento é o André Mendonça, por exemplo, mantendo preso o careca do INSS. Esse sim é uma bomba e, conforme ele for ficando preso, se tem aí uma esperança que ele possa fazer uma delação, porque tá na cara que o PT jogou ele na cadeia, abandonou e não está conseguindo soltar, até porque o caso está na mão do André Mendonça. Mas assim, os grandes que vão ali, os grandes peixes, né, eles sabem que a certeza da impunidade hoje no Brasil é uma grande probabilidade. Então vão entregar para quê o pessoal que recebeu esse dinheiro, se estes os mesmos que estão aí entrevados no governo e podem fazer a sua defesa. É triste, mas é uma consequência do desmonte que se teve, por exemplo, da Lava Jato através do ministro Dias Toffoli, que mostrou para o país que vale mais a pena tu ser bandido do que propriamente tu ser mocinho aqui no Brasil. Mas com a anistia, ou dosimetria, sentaram em cima, né? De novo, a gente ainda não teve o texto, né? O que se sabe, o Paulinho da Força não conseguiu escrever um texto, aliás, eu não sei se algum dia ele chegou à conclusão que ele poderia ter um consenso dentre todos sobre a anistia. A anistia é uma pauta que ela precisa ser superada não só pela urgência de soltar inocentes que estão presos aí, mas também porque é uma pauta que todo mundo já sabe, Pitoli, das inúmeras ilegalidades, onde a gente teve uma fala do Alexandre de Moraes que em qualquer democracia, ela é assustadora. Ele admitindo que a PGR usou provas, né, fora dos autos, ou seja, que não se teve sequer acesso a essas provas, para condenar pessoas. A gente tem um print circulando aí na rede social agora com uma assinatura que se vê que a assinatura não é da mesma pessoa por diversas vezes, foi usado como prova. Então, assim, Pitoli, a anistia hoje, ela já deveria ser um assunto extremamente superado, que o próprio ministro relator do caso, o Alexandre de Moraes, já falou que até provas ilegais foram usadas aí para condenar pessoas. Então, vejam vocês que os nossos filhos e netos vão estudar esse caso, eu espero, da anistia, do 8 de janeiro, enfim, como um case do que não se deve fazer como Congresso, pela demora em aprovar, ou pelo Judiciário, pela perseguição insalubre de pessoas sem provas ou provas montadas. O que a gente tem até agora é um Paulinho desaparecido, né? A gente até vê ele ali no plenário, mas ele não dá entrevista faz mais de 10 dias. Esse texto que eles queriam colocar de dosimetria, achavam que iam passar de forma azeitada, que todo mundo ia concordar, iriam ressuscitar Michel Temer, Aécio Neves e outras múmias aqui da política brasileira. O negócio não andou como imaginavam, foi aprovado uma urgência também por pressão americana. É bom que se diga que se o Trump não tivesse colocado o Magnitsky e o Eduardo não estivesse nos Estados Unidos, sequer a urgência teria sido aprovada. Então, assim, é uma celeuma de difícil solução. O governo quer manter inocentes presos, né, manter a narrativa do golpe que eles tentaram construir, que conforme os fatos foram acontecendo, isso foi desabando. E a gente tem a oposição ainda muito preocupada com questões de inocentes presos, e o próprio Bolsonaro, né, Pitória? É bom que a gente sempre tem que lembrar que tá lá preso, sem denúncia. Ele o negócio é tão bizarro que o Alexandre de Moraes, para manter o Bolsonaro preso, disse
que ele tem um grande risco de fuga, isso na cabeça dele. Mas vamos supor que isso tivesse alguma coisa de lei. O que diz, por exemplo, que tu usar a rede social para se manifestar vai te ajudar em risco de fuga? Né? Eu, se eu pegar aqui e abrir meu Twitter agora, meu X, eu tenho algum risco de evaporar por estar no X? Nenhum. Então, vejam vocês que é evidente que o foco é calar Bolsonaro, tirar ele como líder da direita, para que esses novos líderes aí, né, Aécio Neves, Michel Temer, né, essa turma aí possa se dizer de direita e substituir Bolsonaro. Na cabeça deles isso é possível. Na realidade brasileira todo mundo sabe que não. Macron, obrigado mais uma vez. Boa semana para você, Macron.